Welcome back. Today we are joined by Professor Bem-vindo de Richard volta. Wolff. Hoje estamos recebendo o professor Richard Wolff para discutir o futuro do Ocidente, da OTAN, da Europa e do sistema econômico internacional em seu estado atual. O que talvez seja ambicioso demais para um podcast de 45 minutos, mas vamos ver até onde conseguimos chegar. Obrigado por ter vindo e seja bem-vindo. Eu queria conversar com você sobre o que está acontecendo dentro do Ocidente, porque na minha visão simples, o Ocidente político, como uma entidade, tem dependido de condições específicas, tanto de segurança quanto econômicas. Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, os americanos ofereceram aos europeus acordos comerciais e garantias de segurança muito generosos, porque tinham capacidade para isso, e também por causa da rivalidade com a União Soviética. Depois da Guerra Fria, vimos os Estados Unidos buscando uma ordem mundial hegemônica, e a parceria com os europeus por meio da expansão da OTAN foi um ponto importante nesse sistema. Agora, no atual sistema multipolar, vemos algo muito diferente. Os Estados Unidos se exauriram, estão menos capazes de competir com grandes potências como a China e, de certa forma, precisam reorganizar o jogo para obter alguma, digamos, vantagem estratégica. Então vemos os Estados Unidos agindo de forma um pouco fora de controle. Enquanto isso, a Europa agora é vista como um custo, um fardo, e os Estados Unidos basicamente precisam buscar um retorno maior sobre o investimento em seu império. Observa-se uma postura muito transacional e extrativa em relação aos seus aliados, o que, aliás, não se limita a Trump. E tudo isso, como mencionamos antes, também me surpreende, como a Europa parece estar se desintegrando muito rapidamente. Então eu queria saber, você vê da mesma forma? O que está acontecendo com o Ocidente neste momento? Porque a cada semana, tudo parece mais absurdo do que na anterior. Certo. Eu realmente tenho um conjunto muito sólido de opiniões nas quais venho trabalhando há muitos anos. Minha perspectiva é americana. Estou aqui em Nova York, é isso que estudo. Nasci, vivi e trabalhei toda a minha vida aqui nos Estados Unidos. Por outro lado, também sou europeu. Minha mãe nasceu em Berlim, na Alemanha, e meu pai em Metz, na França. Falo francês e alemão desde sempre. Tenho interesse nisso, tenho família na Europa. Então, de certo modo, sou europeu por coincidência, bem posicionado para sentir o que está acontecendo. Por fim, sou muito ligado à história. Para mim, a maneira de compreender o presente é por meio do quadro da passagem do tempo, da mudança histórica. Com isso em mente, deixe-me dizer o que acho que está acontecendo. O fenômeno mais importante não é o Sr. Trump ou os Estados Unidos agindo por conta própria, embora eu entenda o valor dessas ideias. Mas eu acho que, exagerando um pouco só para deixar meu ponto claro, o verdadeiro problema aqui é a China. É preciso entender que a China está mudando tudo. O que temos é um Ocidente que não estava preparado para isso. Não conseguia imaginar isso e está perdido sobre como lidar com a ascensão da China, onde tudo o que foi tentado para detê-la ou desacelerá-la fracassou, sem perspectiva de que qualquer coisa no futuro seja mais bem-sucedida do que o que foi tentado ao longo de pelo menos os últimos 75 anos da história ocidental. Esse é o primeiro ponto. Aqui está o segundo ponto. Os Estados Unidos estavam, como você corretamente disse, envolvidos na Grande Guerra Fria com a União Soviética. No século XIX, esperavam ser o grande substituto do Império Britânico. Haviam competido com a Alemanha por esse papel. E na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos e seu aliado, o Reino Unido, tendo derrotado as duas tentativas anteriores da Grã-Bretanha de impedir que as colônias americanas se tornassem uma força independente, a Guerra de 1775 e, novamente, a de 1812, após essas falhas, os Estados Unidos e o Reino Unido esmagaram a Alemanha como alternativa. Isso deu aos Estados Unidos a oportunidade de se tornarem a potência global dominante pelo restante do século XX.
A Segunda Guerra Mundial consolidou essa relação ao destruir o Japão, que tinha pretensões de talvez abalar a dominação anglo-americana. A Segunda Guerra Mundial convenientemente removeu o Japão e dizimou o que restava da Europa como competidora, deixando apenas de forma incômoda a União Soviética. E assim a Guerra Fria foi o reconhecimento de que havia, exagerando um pouco, mas quero enfatizar o ponto, mais um inimigo a ser superado. Você havia subordinado o Império Britânico, havia subordinado a Europa, havia subordinado o Japão, literalmente com a bomba atômica no final, uma espécie de subordinação levada ao extremo. Isso deixou a União Soviética e então você entrou na Guerra Fria. Amargamente, foi preciso reconhecer que não se podia obliterar a União Soviética porque ela possuía armas nucleares. E então a União Soviética convenientemente implodiu por conta própria em 1989, 1990, 91. E aqui chega o ponto. Isso levou os Estados Unidos, a liderança de sua comunidade política, os chefes dos partidos republicano e democrata, a algo muito importante, um momento tanto histérico quanto histórico. Foi o momento que o Sr. Mearsheimer, que sei que você conhece muito bem, dedicou sua vida a compreender como um momento unipolar, um período em que os Estados Unidos podiam plausivelmente imaginar a fantasia do destino manifesto, de que, de alguma forma, Deus, e lembre-se, Deus é importante nos Estados Unidos, sem dúvida vive aqui, celebrava os Estados Unidos como o grande hegemon do mundo. E com o colapso da União Soviética, herdaríamos o mundo inteiro. Seria a nossa ostra. O programa de globalização neoliberal, que havia começado na década de 1970, poderia realmente decolar nos anos 1990 e transferir a produção para fora dos Estados Unidos. Toda a sujeira da manufatura seria feita na Ásia, na América Latina e eventualmente na África, enquanto os Estados Unidos reinariam supremos. Ironicamente, as explosões de uma reação muçulmana chamada Era do Terrorismo, de uma forma peculiar, reforçaram essa ideia. O Ocidente era o lugar onde as coisas eram civilizadas, polidas e adequadas, e o Oriente não era apenas onde a produção suja acontecia, mas também onde as pessoas eram vistas como irracionais, retrógradas, ideologicamente desviadas. Tudo isso. E agora vem o desastre. A poeira se dissipa. Estamos na segunda década deste novo século, e acontece que há mais um obstáculo. Não é a Europa, não é a América, não é a União Soviética, não é a Rússia, não é o Japão, é a China. Só que ela é uma potência econômica em crescimento muito mais rápido do que qualquer uma das outras jamais foi. Então, em vez de poder colher todos os frutos que havia prometido a si mesmo, você foi negado. E tudo que você tentou fazer com a China, tudo, fracassou. Eles não desaceleram. Neste ano, o PIB deles crescerá de 2 a 3 vezes mais rápido que o dos Estados Unidos. E isso tem sido a norma há 30 anos. Nada conseguiu detê-lo, nem a Sétima Frota, nem o barulho em torno de Taiwan, nem os acordos econômicos, nada disso. A parceria do Pacífico, a ASEAN, não faz diferença. Isso não impede o declínio relativo dos Estados Unidos e da Europa, nem a ascensão da China, e agora a China com os BRICS. É algo avassalador e não há fim à vista. Acho que isso produziu uma espécie de reação histérica. Primeiro medo, depois amargura, e então uma determinação de fazer com os chineses o que parecia ter funcionado contra os soviéticos. Mas isso não funciona. A China não é a União Soviética em aspectos muito importantes, econômicos, políticos e em todos os outros. E assim surge a histeria. E a histeria atinge seu auge de uma forma muito peculiar. Ela produz nos Estados Unidos um palhaço como presidente. Um palhaço cujo humor, cuja estranheza é na verdade uma reação a tudo que acabei de dizer. Ele vai quebrar todas as regras. Vai se comportar de todas as maneiras que não se deve.
Está disposto a fazer e responder perguntas que estavam fora do campo do discurso político aceitável neste país. México e Canadá são aliados importantes? Não particularmente. Se pudermos extrair algum tributo deles a curto prazo, é só para isso que servem. E se precisarmos usar nossas forças armadas, tudo bem. Temos poder militar suficiente e eles são fracos o bastante para que possamos fazer isso. O mesmo se aplica à Europa Ocidental. Nós lhes demos proteção militar porque precisávamos de um amortecedor contra a União Soviética. Não precisamos mais disso. A União Soviética não é o tipo de ameaça que antes pensávamos que fosse. Na verdade, nossa melhor aposta seria tentar afastá-los da China, algo que nada do que fizemos até agora conseguiu, mas devemos tentar. Um bom compromisso na Ucrânia ajudaria a resolver esse problema. E é por isso que vamos sair da Ucrânia. Vamos deixar isso para os europeus que não conseguem fazer isso sozinhos. Eles não têm capacidade militar. Não têm há 50 anos. É ridículo. Os russos não têm motivo para recuar e os europeus não conseguiriam se defender de qualquer forma. Então vamos transformar isso em um benefício de curto prazo. Vamos até a von der Leyen e dizer: aqui está o acordo, vamos impor tarifas terríveis a vocês. Se não quiserem tarifas terríveis, estamos dispostos a oferecer tarifas moderadas, mas apenas se vocês se comprometerem a fazer duas coisas interessantes. Comprem nosso gás natural liquefeito, $700 bilhões nos próximos 10 anos, e contribuam com mais 700 ou 800 bilhões em investimentos garantidos e prometidos nos Estados Unidos. Ou seja, queremos que vocês, políticos da Europa, vão até o seu povo, peguem o dinheiro que geram em sua economia, deixem de reinvesti-lo em seu próprio país e o coloquem em vez disso na nossa economia. O que importa é que essa é uma proposta séria. O fato de von der Leyen ter aceitado isso mostra o quão grave quão horrível é a subordinação da Europa que está sendo contemplada aqui, porque o caos que isso pode gerar na Europa enquanto você tenta desesperadamente manter seu bem-estar social quando o que acabou de concordar o torna impossível, é enorme. Não há como cumprir o que você prometeu ao Sr. Trump, rearmar-se contra a Rússia e ainda assim manter sua rede de proteção social. 5 minutos de aritmética mostram que isso é inviável. Então os Estados Unidos estão dizendo, e vou exagerar agora, que não se importam com o longo prazo. Não sabem o que vai acontecer no longo prazo. O tempo está do lado da China, não do nosso. Aprendemos isso nos últimos 30 anos. Precisamos de uma solução de curto prazo, e para isso precisamos drenar nosso império global informal, cujas partes mais ricas são os outros membros do G7. E vamos drená-los completamente. Europa, Canadá, Japão e México. Vamos drenar todos eles e usar isso para fazer um último e profundo esforço para deter o fenômeno da China e dos BRICS, que é o que estão dizendo. Que tal ironia, há um resquício e que eu gostaria da sua resposta, me corrija se eu estiver errado. Há uma preocupação. E a preocupação é a Europa. Há uma pequena chance na mentalidade americana de que os europeus possam se sentir tão insultados, tão indignados com o que está sendo feito a eles, que talvez consigam superar sua incapacidade nacionalista de se unificar. Isso tem sido evidente há tantos anos que é difícil imaginar que alguém não veja a situação pelo que ela é. No entanto, existe o risco de que você seja tão destrutivo para o futuro deles que acabe realmente unindo-os. E há ainda o perigo de que eles passem a querer seu próprio lugar na economia mundial. Eles não querem a Rússia, nem a China. Não querem os Estados Unidos, querem o que é deles. E como vão fazer isso? Bem, aqui está a ironia. Uma das coisas de que precisam é de um lugar para desenvolver energia, explorar terras raras e construir uma base econômica totalmente nova. And so the conclusion was reached, I believe, in Washington.
E assim se chegou à conclusão, acredito eu, em Washington, de que o perigo para a Groenlândia nunca foi a China ou a Rússia. Isso é, com o perdão da palavra, uma besteira de primeira ordem. O perigo era que os europeus percebessem o que têm, se conseguissem se unir para desenvolver isso. Os Estados Unidos querem a Groenlândia, em suma, para que a Europa não possa tê-la. É aí que estamos. E isso é uma das coisas que impulsionam esse tipo de comportamento, que é depreciativo para a Europa em todos os sentidos. Não apenas pelas coisas que diz, não apenas por zombar de Starmer, Macron ou Merz, não apenas pelo confronto direto com o ataque à Dinamarca e à Groenlândia e a tudo que isso representa. São atos simbólicos, com certeza. Parte da desvalorização. Com certeza. Mas também são movimentos estratégicos para se posicionar para o esforço final de conter a Rússia e a China, agora unidas. Seu fracasso em relação à China, em parte, aproximou a Rússia em vez de afastá-la. Um erro terrível que ele atribui a Biden, o que é tolice, porque isso vem de um consenso neste país. Mas ele está desesperado. Vai dizer o que for preciso. Você deve ver o Sr. Trump como um político desesperado, porque é isso que ele é. Não há planejamento brilhante, não há manobra inteligente. Há desespero, que às vezes pode lhe dar um momento de genialidade, sem dúvida. Mas o que é fundamental aqui é o desespero, não um momento de genialidade numa peça de teatro que, no fundo, é movida pelo desespero. Bem, você está definitivamente certo sobre os esforços dos Estados-Unidos para esgotar seus aliados. E se você observar por que os europeus estão dispostos a aceitar esses acordos comerciais terríveis, não me surpreenderia se eles decidissem fazer um acordo com a Groenlândia, cedendo alguns territórios soberanos para bases americanas que ficariam exclusivamente sob controle da UN. Tudo isso é muito provável. E a razão, eu acho, é que depois de 80 anos, os europeus não têm a imaginação política para considerar nada que não envolva a liderança americana. Acho que todas essas concessões massivas que vão contra o interesse nacional, que enfraquecem e dividem a Europa, vêm da suposição de que ao demonstrar esse tipo de subordinação, essa obediência, eles conquistarão o amor de Washington, por assim dizer, para mostrar que a aliança ainda vale a pena ser mantida. Acho que o que os líderes europeus não entendem é que isso não é um presente para que possamos consertar as coisas, o casamento. Este é o acordo de divórcio. Os Estados Unidos reconhecem que a aliança não vai durar. Os europeus não têm muito a oferecer. Eles querem pegar o que puderem no caminho de saída e estão entregando a vantagem estratégica. É muito estranho de ver. Mas em relação à sua pergunta, não acho que os europeus conseguiriam se unificar contra os Estados Unidos, porque a Europa tem seus próprios problemas. De novo, o que é a Europa? No man. Você tem esses 27 Estados-membros na União Europeia, e a UEMO já não é mais capaz de oferecer benefícios econômicos adequados, em parte por causa de sua subordinação aos Estados Unidos, mas também devido à abordagem mais autoritária, ao abandono do Estado de Direito, à imposição de sanções aos próprios cidadãos, todas essas coisas. Então sou um pouco cético quanto à capacidade da Europa de se impor diante dos Estados Unidos. É simples demais, fácil demais colocar os europeus uns contra os outros, na minha opinião. Mas o verdadeiro fator imprevisível aqui, no entanto, no crescimento da China, bem, não é exatamente imprevisível, mas o que mudou as coisas de forma tão fundamental, do meu ponto de vista, é o papel da Rússia. Acho que os futuros historiadores vão olhar para isso e ficar chocados. Desde Gorbachev, a Rússia perseguiu a ideia de uma casa europeia comum. Esse era o objetivo deles, integrar-se ao Ocidente. Mesmo no início dos anos 1090, eles assinaram acordos conosco para criar uma arquitetura de segurança pan-europeia. No entanto, como os russos estavam enfraquecidos, o Ocidente optou por um sistema hegemônico, ou seja, a expansão da OTAN. Ainda assim, os russos tentaram.
Boris Yeltsin e Vladimir Putin chegaram a sugerir ingressar na OTAN, caso ela fosse a principal organização. Em 2008, eles novamente propuseram uma arquitetura de segurança pan-europeia. Em 2010, eles propuseram uma união de segurança entre a UALA e a Rússia. Em 2013, a Ucrânia e a Rússia propuseram um acordo trilateral, o UA-Ucrânia-Rússia, para que pudéssemos ter uma Europa comum em vez de linhas divisórias. Eles rejeitaram isso, é claro, e em vez disso, quando derrubaram o governo na Ucrânia, algo fundamentalmente diferente aconteceu na Rússia. Pela primeira vez em 300 anos, desde Pedro o Grande, eles decidiram que uma política externa centrada no Ocidente não era mais possível, e que em vez de uma grande Europa, deveriam ter uma grande Eurásia, voltando-se para o leste. E justamente nessa época, em 2014, os chineses começaram a desenvolver sua iniciativa do Cinturão e Rota. Eles estavam criando seus próprios bancos de desenvolvimento e anunciando políticas industriais muito ambiciosas, com as capacidades e a intenção de desafiar a primazia econômica dos Estados Unidos. Então, o fato de termos feito isso neste momento da história, para mim, simplesmente foi o maior erro que poderíamos ter cometido. E eu simplesmente não fico me perguntando como você vê a Rússia nesse contexto. Porque os americanos, os europeus, parecem estar apostando na ideia de que podemos voltar a uma guerra fria, em que temos um interesse comum com os Estados Unidos para equilibrar os russos. Mas os americanos parecem ver isso de outra forma. Eles dizem, bem, a Rússia não é um problema, não é um desafiante. Por que empurraríamos os russos para mais perto dos chineses? Então toda a suposição dos europeus de que isso é uma questão unificadora, o ódio à Rússia, parece ser um erro estratégico tão grande que ignora, como você disse, a China. Sim, minha visão, novamente eu a encaro de forma histórica. Se você observar os últimos 75 anos, a China é a mudança mais dramática. Quero dizer, ela literalmente passa de ser o maior país do mundo para também ser possivelmente o país mais pobre do mundo. Sabe, todos nós crescemos aqui nos Estados Unidos, ou muitos de nós, lendo um romance de uma missionária americana chamada Pearl Buck. Chamava-se A Boa Terra. Talvez você conheça. É um estudo sobre a China feito por missionários americanos, acredito eu, que foram para lá para espalhar o cristianismo e tudo mais. Mas é um livro que descreve um nível de pobreza que, para a maioria dos americanos, se tornou a imagem da China, o exemplo máximo de pobreza extrema. Pois bem, eles fazem uma revolução, e essa revolução tem o compromisso de tirá-los da pobreza terrível em que estavam. Essa é a compreensão americana, transformá-los em uma economia moderna. E eles conseguiram. Avançaram mais e mais rápido do que qualquer outro desenvolvimento econômico registrado, superando em muito a Europa ou os Estados Unidos em termos de crescimento do PIB per capita. Não importa como se meça. Eu fiz todas essas medições. Os chineses se transformaram em primeiro lugar. Em segundo lugar, os russos, como você bem colocou, também se transformaram. Duplamente, da forma como você descreveu, da ênfase europeia de Pedro, o Grande, até a reorientação inequívoca do Sr. Putin para o Oriente. Mas eles também passaram por uma revolução comunista em 1917 e uma contra-revolução em 89. Uau! Eles questionaram, desafiaram e mudaram fundamentalmente sua direção. Mas quem não fez isso? A Europa e o Ocidente. Eles não fizeram nada parecido. Não passaram por nada comparável a esse tipo de mudança. Estão na mesma trajetória. A Europa usou, se me permitem dizer, o nacionalismo para sair do feudalismo, para pegar o Sacro Império Romano, que era uma imensidão, e dividi-lo em nações separadas, eventualmente. A construção das nações e a transição para o capitalismo estão tão entrelaçadas que não é tão surpreendente, não é, que os europeus até hoje sejam tão profundamente ligados à narrativa do nacionalismo, à importância de ser húngaro em vez de eslovaco, ou polonês em vez de lituano. Quero dizer, pelo amor de Deus,
É como se os americanos ficassem realmente empolgados por serem de Nova Jersey em vez de Wisconsin. Isso pareceria bobo para os americanos, certo? Os Estados Unidos são a realização máxima dessa narrativa nacionalista, literalmente herdando a decisão de Deus de favorecer os Estados Unidos. É o destino manifesto dos Estados Unidos ser o hegemon global. Eles não mudaram nada. E se a história nos ensina algo, ao meu ver, ela nos ensina que o maior erro que se pode cometer é presumir que as condições que fizeram uma estratégia funcionar em determinado momento devem ser preservadas, porque serão igualmente eficazes muito tempo depois. Isso nunca é verdade. O que é verdade é que se você tentar fazer isso, vai fracassar. Se você não se fizer perguntas fundamentais, vai falhar em encontrar a resposta. A pergunta que você se recusa a encarar não desaparece só porque você se recusa a encará-la. Ela continua lá, e essa falha vai voltar para assombrar você. Parece-me que o nacionalismo, que aliás não é apenas um problema na Europa, mas também aqui nos Estados Unidos, assume uma forma diferente aqui, porque somos um único país. Mas isso significa que o resto do mundo mal existe para nós. É por isso que as disputas dentro dos Estados Unidos são, no fim das contas, o que vai mudar este país, porque ele não dá espaço para os assuntos globais. Because it does not allow global affairs. The president who embarrasses us because he can't. O presidente que nos envergonha porque não consegue lembrar direito que a Islândia não é a Groenlândia, ou 1000 outras variações desse tipo de ignorância, é um fenômeno bem americano. A maioria dos americanos não faz ideia de onde fica a Ucrânia, muito menos do que ela é. Nenhuma ideia. É uma guerra que os Estados Unidos travam não apenas por procuração, mas além da própria intermediação dos europeus e dos pobres ucranianos. Toda a ideia dessa guerra é uma encenação moldada pela mídia daqui, liderada por políticos e acadêmicos, que para seu eterno descrédito, segue junto com isso. Essas são peças de moralidade em que o bem luta contra o mal, com mais ou menos a mesma dose de realidade que a história infantil contada a uma criança no início de sua educação cristã, quando ela tem 6 anos de idade. Nós nunca nos formamos. E essa falta de questionamento e de mudança, é por isso que os russos e os chineses estão em uma posição infinitamente melhor. E aliás, o tempo está do lado deles, e eles sabem disso. As pessoas se perguntam, por que o senhor Trump faz tudo isso? E o senhor Xi Jinping fala muito pouco. E o senhor Putin fala relativamente pouco também. Meu palpite é que eles conversam todas as noites, em descrença diante da autodestruição do Ocidente. Eles não precisam intervir. O Ocidente está fazendo um ótimo trabalho sozinho. Acho que essa também é uma forma de entender o que é a contenção russa, porque eles sabem que quanto mais levantarem a cabeça, mais isso pode começar a reunir parte do Ocidente novamente. Em outras palavras, eles não precisam fazer muito, não precisam de sabotagem ativa. Não é necessário nenhum Russiagate no mundo real. Não existe nada disso. Tudo o que precisam fazer é manter a cabeça baixa, e parece que o Ocidente vai se despedaçar sozinho. É algo realmente extraordinário. Mas como você vê tudo isso? Quero dizer, estamos falando de economia, estamos falando da configuração política, mas o que isso significa para a segurança e a guerra? Porque geralmente, historicamente, novas ordens mundiais tendem a se formar apenas após grandes guerras. Depois de cada grande guerra, vemos uma nova mudança, uma redistribuição de poder. Às vezes ocorre o colapso de certos atores, como a União Soviética, o que transforma o mundo. Mas normalmente, caminhamos em direção à guerra. Os estados dominantes não vão simplesmente entregar ou abandonar o trono. Então, como você vê isso? Você vê a possibilidade real de uma guerra contra a Rússia ou a China. Porque isso parece muito suicida, não apenas para os que atacam, mas para todo o planeta. Como você está avaliando essa situação? Ou isso é apenas encenação?
Or is this posturing? Well, no, I think there's a genuine issue. Bem, não. Acho que há uma discussão genuína. Há muita encenação acontecendo, mas também há um debate geral e verdadeiro. Não acho que esse debate esteja resolvido de forma alguma. É um debate entre aqueles, vou ser direto agora, só para chegar ao ponto principal, aqueles que entendem que o tempo não está a nosso favor e, portanto, argumentam, lute a guerra mais cedo, não mais tarde. Então eles estão ansiosos para bombardear o Irã. Quando? Semana passada. Então, eles estão aí. Esse é um grupo sério dentro das Forças Armadas e de forma mais ampla também. Depois há o outro grupo que diz, você está louco. Vivemos em uma era nuclear, e essa é uma carta que não pode ser jogada, nem por nós, nem pelo outro lado. E eles estão debatendo, eles têm tido esse debate há bastante tempo, então já estão acostumados com isso. Agora são os filhos das pessoas que debatiam isso há 30 anos. E eles estão tendo esse debate novamente, perguntando a si mesmos se as condições globais mudadas afetam a questão. Para alguns deles, sim. Outros continuam firmes no que sempre acreditaram. E por quê? Bem, a experiência não dá uma resposta clara. É amplamente reconhecido que a Guerra do Vietnã foi perdida. Para o povo americano, isso não é algo claramente compreendido, de forma alguma. Mas, para os pensadores dentro do establishment da nossa vida política, uma parte entende muito bem que foi uma guerra que envolveu 500.000 de soldados americanos, com tropas em solo e fomos derrotados. E o Vietnã era, na época, um dos países mais pobres do mundo, travando uma guerra contra os Estados Unidos, que então era, sem dúvida, a potência militarmente mais desenvolvida do planeta. Então, os mais fortes contra um dos mais fracos. E os mais fracos vencem. O inimigo era o Partido Comunista do Vietnã do Norte, e basicamente foi ele quem herdou o país quando os Estados Unidos saíram, ou foram forçados a sair. Não quero entediar você, mas sabe que no Afeganistão é mais ou menos a mesma história. O Talibã está no comando agora. O Talibã era o inimigo. Eles venceram. Nós perdemos. Estamos perdendo na Ucrânia. É discutível quem ganhou o que no Iraque, mas uma vitória clara para os Estados Unidos. De forma alguma. Então, usar tropas em solo, mesmo contra países pobres, não é uma receita que vá muito longe. A razão pela qual os Estados Unidos escolheram tentar o sequestro de Maduro foi porque não podiam fazer nada de outra forma. O Sr. Trump, bem, poderíamos ter enviado... Mr. Trump, well, we could have sent in... No, you couldn't. Não, você não conseguiria. Sabe como sabemos que você não conseguiria? Porque você não conseguiu. E não conseguiu porque não quer lutar uma guerra indefinida em um terreno muito acidentado. A Venezuela tem muitas montanhas e selvas. Uau, você está falando de uma reprise horrível da Ásia? Só que agora na América Latina você não quer isso. Haveria centenas de milhares de latino-americanos que se voluntariariam para lutar contra os Estados Unidos na Venezuela. Eles sabem disso também. Então o que você está vendo aqui é uma luta cujo paralelo, talvez seja aqui que você quer que eu chegue, é também as dificuldades econômicas. A economia dos Estados Unidos, sou professor de economia, esse é o meu trabalho, está agora mais desigual do que esteve em toda a minha vida. Than it has been in my lifetime. And I have gray hair. E eu tenho cabelo grisalho. Por qualquer medida que você queira, a divisão da riqueza, a divisão da renda, a renda disponível, seja qual for a métrica, e há uma dúzia delas que você use, estamos em um nível de desigualdade. Uma estatística recente diz que os 10% mais ricos da população respondem por mais da metade de todo o consumo. Os outros 90% têm menos da metade do consumo. Do que você está falando? As pessoas estão furiosas. Não há empregos para as pessoas. A renda não é suficiente. Hoje, 23 de janeiro de 2026, a AFL-CIO, nossa Federação Sindical Nacional Conservadora, seu órgão local na cidade de Minneapolis, uma grande cidade no centro do país, convocou e organizou uma greve geral. A última vez que Minneapolis teve algo assim
foi no auge da Grande Depressão, em 1934. E o que há de diferente desta vez? É uma questão econômica, salários e tudo mais? Esse é o verdadeiro motivo? Provavelmente. Mas qual é o motivo aparente? Pronto. Oposição ao ICE e a Trump. O prefeito da cidade e o governador do estado estão apoiando a greve geral. Este é um nível de divisão social que não víamos há décadas, quase um século. Problemas muito graves, e eles não estão sendo resolvidos, nem pelas tarifas, nem por nada do que ele está fazendo. O nível de déficit que nosso orçamento terá no próximo ano é ainda maior do que nos anos anteriores. E o Sr. Trump havia se comprometido a fazer exatamente o oposto. Ele está propondo um aumento de 50% nos gastos militares. Aliás, outro recado para a Europa. Se vocês estão impressionados porque Merkel vai aumentar os gastos militares em 800 bilhões de dólares nos próximos 10 anos, pensem nisso. Os Estados Unidos vão aumentar seus gastos em 600 bilhões de dólares em um único ano. A Europa não vai desafiar militarmente os Estados Unidos com esse tipo de ação. É muito pouco e muito tarde. Essas são as idades que enfrentando agora. Bem, até que ponto, só para encerrar, você acha que há algum impulso para mudar fundamentalmente a forma como o Ocidente político enxerga a economia? Porque, depois de 2 guerras mundiais, parecia que tínhamos aprendido um pouco a lição com o capitalismo desenfreado. Ou seja, de 1945 a 1980, tivemos, bem, certa moderação. Houve mais intervenção na economia por diferentes motivos, mas ainda assim, isso era visto como aceitável. Depois, nos anos 1970, como você mencionou antes, tivemos estagnação econômica. E a solução foi, bem, vamos simplesmente desregulamentar, reduzir a responsabilidade social, acabar com toda essa propriedade pública, partindo da suposição de que com uma economia mais flexível, seria possível fazê-la crescer. Muitos diriam que sim, foi uma boa ideia para reativar as coisas, mas provavelmente deveria ter sido uma ferramenta temporária, até que a economia voltasse a funcionar, e então poderíamos ter reintroduzido parte da regulamentação e da responsabilidade social. Mas em vez disso, vimos nos anos 1980 esses mercados desregulados, onde o mercado age livremente, sem qualquer intervenção, se tornarem uma ideologia sob Reagan e Thatcher. De repente, a direita política não podia mais intervir no mercado para proteger valores e instituições tradicionais, fosse a igreja, a família ou o que quer que fosse. A esquerda política não podia redistribuir a riqueza. E como você sabe, os problemas começaram a se acumular ao longo dos anos 1980. Poder-se-ia pensar que, ao final da década, era hora de apertar um pouco as rédeas e garantir que a sociedade não saísse do controle, como você mencionou, com as desigualdades econômicas. Mas então, é claro, a União Soviética entra em colapso, e de repente a economia liberal ganha força total nessa onda de arrogância. Nos últimos 30 anos, todos nós temos adorado no altar do livre mercado, onde, bem, o mercado cuidará de tudo, e a sociedade é apenas um apêndice que segue para onde o mercado for. Mas parece que chegamos, sabe, ao fim da linha. Diante disso, você vê algum sinal de que possamos tentar voltar aos trilhos, desafiar a religião do nosso tempo, que é esse lema. Sim, eu acho que é possível. E como estamos chegando ao fim do nosso tempo, deixe-me ser ousado e dizer o que imagino que possa acontecer. Certo? Se eu me perguntar, como já fiz e como a minha profissão faz, qual é o segredo? O que os chineses descobriram que lhes permitiu alcançar o recorde de crescimento econômico dos últimos 30 a 40 anos? Quero dizer, essa deveria ser a principal pergunta. Adam Smith é considerado o fundador da economia porque perguntou, no título de seu grande livro, o que explica a riqueza das nações. Essa foi a pergunta dele, e deveria ser a nossa também. E se você fizer essa pergunta,
Então o país em que você deve se concentrar é a China. Pelo menos, se quiser explicar o crescimento. Você pode querer focar em outro lugar, se quiser explicar a ausência de crescimento. E foi mais ou menos isso que Smith fez. Precisamos disso novamente. Se você levar a sério a disciplina da economia, saberá que os chineses avançaram perguntando a si mesmos: o que é necessário para alcançar o crescimento econômico? O que devemos fazer como empresas estatais e o que devemos fazer como empresas privadas? O que precisamos fazer para manter isso em mãos chinesas? O que podemos permitir que seja feito por mãos estrangeiras? E eles responderam a essas perguntas de forma muito prática e pragmática. Pragmatically answered that question, and they've produced a hybrid economy. E eles criaram uma economia híbrida, uma economia que é, em graus variados, mas aproximadamente meio a meio, privada e estatal. É fortemente chinesa, mas com uma grande margem para que empresas estrangeiras possam operar. Muito prática. Eles não foram ideológicos. Não fizeram o que, pode-se argumentar, os russos fizeram ao priorizar as empresas estatais, nem o que o Ocidente fez ao priorizar as empresas privadas e elevá-las ao nível de histeria ideológica. Bem, esse seria um argumento interessante. É possível fazer esse argumento, nós não fazemos isso. Mas aqui entra o meu otimismo. Acho que faremos. Acho que haverá, e já há nos Estados Unidos, uma crescente questão. O que exatamente os chineses fizeram? Porque eles são melhores do que nós em veículos elétricos, em painéis solares, em IA praticamente utilizável, e assim por diante. E por que eles estão competindo conosco nos chips semicondutores mais avançados e em tudo mais? Essas perguntas estão sendo feitas com um inevitável desdobramento. Acho que estamos aprendendo que ficamos presos em uma versão horrível e ultrapassada de um debate. O que é melhor, o setor privado ou o governo? E essa era a pergunta errada. Para mim, isso é tão interessante quanto perguntar o que é melhor, terça ou sexta-feira, ou qual é o melhor número, 6 ou 9. Sabe, essas são perguntas sem sentido. Quem se importa? O que importa são os resultados, não algum teste de pureza entre público e privado. De onde tiramos essa ideia maluca? Where did we get that crazy idea? If for every example you can show me Para cada exemplo em que você possa me mostrar que o setor privado fez algo melhor do que o equivalente público, eu posso te mostrar o contrário. O que ganhamos com isso? Nada. Esse é exatamente o ponto. Às vezes um caminho é melhor, às vezes o outro é. Fazemos isso em todas as outras áreas. Qual é esse problema quase religioso que temos aqui? Que é exatamente o que ele é. É o esforço do setor privado para se proteger de quê? Do governo. Sempre foi isso. O medo do governo, porque com sufrágio universal, o governo acaba sendo responsável perante os trabalhadores, que são a maioria. E para um capitalista, isso sempre foi um problema. Como é possível coexistir em uma sociedade com sufrágio universal e voto democrático? Você está sempre em risco. Como lidar com esse risco? Ao impedir que o setor público toque na sua economia, você o impede de exercer suas origens democráticas para controlar a vida econômica. É algo infantil quando se pensa dessa forma. Acho que isso está surgindo neste país. Acho até que faz parte da greve geral em Minneapolis hoje. É uma conscientização entre as pessoas, finalmente, de que elas realmente precisam assumir o controle do sistema. Mesmo a popularidade do Sr. Trump se baseou em uma tentativa de dizer ao povo americano o que ele já sabia: vocês perderam todo o controle. Votem em mim, eu colocarei em prática o que vocês querem. Eles votaram nele, e ele não está mudando nada. Essa é a realidade. Ele não mudou nada fundamental em seu primeiro mandato, e tudo o que está fazendo no segundo é mais encenação. Ele aprendeu que precisa dominar o ciclo diário de notícias, e é muito melhor nisso agora do que era da primeira vez. E os europeus, infelizmente, acabam contribuindo para isso. Mas acho que a esperança é que tanto o povo europeu quanto o povo americano busquem mudanças no Ocidente comparáveis às que a Rússia e a China estão vivenciando.
E o que isso poderia ser? Deixe-me encerrar com esta provocação. O que impede os europeus de decidirem que apostaram no cavalo errado? Eles deveriam seguir o Sr. Putin em um realinhamento longo, difícil, mas potencialmente transformador para o mundo. Há um boato de que Macron certa vez perguntou se ele e a França poderiam se juntar aos BRICS. Não sei se esse boato é verdadeiro ou não. Mas se não for, deixo a sugestão de que investigar essa possibilidade e formar uma Europa que negocie com os Estados Unidos a partir de uma posição de força, por meio de uma aliança com a Rússia e a China, representaria um futuro muito diferente para todos. Eu sempre disse que os europeus poderiam aprender um pouco com a forma como a China se desenvolveu. Ou seja, acho que poderíamos atrair mais capital chinês para a Europa, mas em vez de nos tornarmos uma colônia tecnológica, isso poderia ser feito por meio de acordos, joint ventures, incluindo alguma transferência de tecnologia. Tudo isso não apenas permitiria que a Europa prosperasse, mas também serviria como base para a unidade, pois o poder de negociação coletivo da Europa seria a razão por trás disso. Assim, seria melhor do que ter unidade por meio do ódio à Rússia ou do sonho de subordinação aos Estados Unidos. E como você disse, isso poderia lançar as bases para relações mais pacíficas com a Rússia. Além disso, ao nos aproximarmos dos chineses e diversificarmos, poderíamos ter uma relação mais equilibrada com os Estados Unidos, em vez de sermos tão, digamos, excessivamente dependentes. Mas E isso poderia até, a curto prazo, fazer maravilhas para a Europa voltar a ter petróleo e gás baratos fluindo da Rússia. Quero dizer, vamos lá. É meio óbvio que haveria todo tipo de benefício, e você está absolutamente certo. Se olharmos para a história da China, foi exatamente isso que eles fizeram. Basicamente disseram ao Ocidente: se vocês vierem, nós lhes daremos trabalhadores industriais baratos e qualificados, além de acesso ao mercado chinês, que é o maior e o que mais cresce no mundo. Bem, sabe, eu já dei aulas em escolas de negócios. É isso que ensinamos aos jovens empreendedores. Se você quer ter sucesso, vá onde os salários são baixos e o mercado está crescendo. Pois bem, eles foram para a China. Agora, qual seria a exigência chinesa? Nós lhes daremos os trabalhadores. Nós lhes daremos acesso ao mercado. Você precisa compartilhar sua tecnologia. Você precisa compartilhar seu sistema de distribuição. Veja, se você observar o grande varejo nos Estados Unidos, ele é dominado pelo Walmart e pela Target. E o que você encontra nessas lojas são todos os produtos fabricados na China. Mas os chineses, que poderiam produzir um produto melhor, nunca teriam conseguido acessar o mercado americano sem um sistema de distribuição. Levaria 50 anos para desenvolver um. Em vez disso, eles fizeram um acordo com uma corporação americana. O Walmart, que é a corporação mais rica e o maior empregador dos Estados Unidos, depende totalmente da China. A China faz parte da história do Walmart. Certo, se o Walmart conseguiu fazer isso, você quer me dizer, por que nós todos não podemos fazer o mesmo? Aprendam com os chineses, negociem um acordo e a Europa seria beneficiária. Ela também poderia redigir os contratos. A Europa é um mercado rico, ainda é. A Europa tem 300, 400 milhões de pessoas comprando materiais e a Europa tem menos problemas de desigualdade do que nós. Vocês estão em uma boa posição. Os chineses precisam dos seus mercados e assim por diante. Ainda é possível fazer isso, mas é preciso agir. E isso exige disposição para questionar o que estão fazendo. Tudo o que vejo, e por favor me corrija se eu estiver errado, é um Starmer, um Macron, um Merz e uma Meloni incapazes. E não sei, os outros não são melhores. Incapazes até de começar a pensar de outra forma que não seja aquela em que a Rússia é o grande urso de que precisam ter medo. Há algo de muito patético em tudo isso. Bem,
Eu realmente acho que a Europa ainda pode reverter essa situação se fizer as coisas que você acabou de mencionar. Mas eu simplesmente não vejo isso acontecendo. Não com essa classe política. Acho que precisamos de algumas revoluções políticas em toda a Europa. Mas, novamente, como você disse, ainda é uma população grande, ainda tem riqueza, pode mudar as coisas. Mas, primeiro, é preciso parar de fingir que estão refazendo a Segunda Guerra Mundial e se livrar dessa ideologia maluca e do ódio aos russos. Fazer alguns acordos com os chineses. Acho que isso criaria um certo equilíbrio. Mas vamos pelo menos tentar permanecer otimistas de que ainda há alguma esperança. E muito obrigado por ser tão generoso com seu tempo. É um prazer, Glenn, e obrigado por ter programas dispostos a analisar essas questões e abrir a conversa.